pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maico Maciel e essa é a nossa aula 10.2, tá? Aquela aula que vai fazer uma revisão dos conteúdos, vai resgatar os conceitos aí referente a movimento uniformemente variado, parte 2. Tudo bem, pessoal? Vamos seguindo. Manda na tela. Olha só, na aula passada, né, foi o quê? Funções horárias do movimento uniformemente variado. Então, lá nós vimos a situação onde a posição, ela dependia do tempo, ou seja, nós tínhamos o espaço em função do tempo, tá? Esse espaço em função do tempo pode ser escrito com essa equação aqui, ó. Posição final igual posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá? Aí você fala assim, professor, vamos lá, vem aqui comigo. Você fala assim, professor, mas tem alguns livros que coloca S e tem outros livros que coloca D. Tem alguma diferença? Não tem diferença, tá, pessoal? Você pode escrever como S ou D em qualquer livro. O significado é que vai importar. Aqui, ó, posição final, posição inicial, né? Velocidade inicial, tempo, 1/2 de AT quadrado. Nós vimos também na aula passada que era possível eu relacionar o quê? A velocidade em função do tempo, tá? Então a velocidade em função do tempo ficava assim, ó, velocidade final igual velocidade inicial mais A vezes T. Nesse caso aí, eu tinha que pensar o seguinte, conhecendo velocidade inicial e aceleração, eu tinha condições de descobrir a velocidade do corpo em qualquer instante, tá? E a equação de cima calculava o quê? Conhecendo a posição inicial dele, a velocidade inicial e a aceleração, eu conseguia descobrir em que posição ele poderia se encontrar naquele instante, tá? Então, a primeira se refere à posição do corpo, né, com base a partir de um determinado referencial, e a segunda, ela vai dizer o quê? Qual é a velocidade dele naquele instante. Vamos nessa, pessoal? Dando sequência. E aí também existia uma terceira equação, que é essa aqui, ó. E essa equação, diferente da segunda, e diferente da primeira, ela não trabalha com tempo. Como assim não trabalha com tempo? É porque é uma equação que relaciona velocidade final, velocidade inicial, relaciona também com aceleração e deslocamento, tá? Então, perceba que aqui não tem a variável tempo, tá? Então, quando isso aí acontecer, significa que você está utilizando a sua equação de Torricelli. Agora, lembrando que todas essas equações estão o quê? No Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, a sua posição, ela vai estar em metros, tá? A sua velocidade, ela vai estar em metros por segundo. A sua aceleração estará em metros por segundo ao quadrado, tá? Então tem que tomar cuidado com essas unidades, por quê? O próprio enunciado vai te dar as informações com a unidade de medida. E você conhecendo a unidade de medida, facilita a identificação da variável dentro da equação, tudo bem? Agora, um outro conceito para destacar aí dessas equações é o seguinte: não confundir a posição com a variação de posição. Por exemplo, enquanto que na primeira equação aqui eu tenho posição final e posição inicial, haverá questões que não irá perguntar a posição do corpo, mas sim perguntar o deslocamento ou a distância percorrida. Nesse caso, ele não está se referindo à posição, ele está se referindo a uma subtração de posição final e inicial, tá? Então, posição do corpo naquele instante é a posição dele a partir da origem. Agora, espaço percorrido pelo corpo após um instante X. Aí ele já quer saber uma subtração da posição final menos a posição em que ele se encontrava. Tudo bem? Então tem que ter esses cuidados, né, na hora de ler o enunciado, porque tem diferença, né? Matematicamente vai dar diferença na hora de fazer, tá? Posição aqui. E se eu falo de variação de posição, vai ser quem? Vai ser delta, vai ter o delta. Então, vai ser S menos S0, posição final menos posição inicial. Tudo bem, pessoal? Agora, olha só, eu vou dar um tempinho, tá? E aí você vai
tentar fazer as questões e daqui a pouco a gente volta. Opa, acabou o tempo, hein? Bom, esse foi o momento que você tentou fazer as questões, eu espero que você tenha acertado ou tentou, né? E agora nós vamos corrigir essas questões no passo a passo, né? Para você verificar se acertou ou não, eventualmente, se não tem acertado, verificar o que aconteceu, né? Vamos lá então, primeira questão. Questão 1. Caminhadas famosas ao redor do mundo. Algumas caminhadas realmente marcaram nossa época como Caminho de Santiago, na Espanha, por ter sido mencionado por Paulo Coelho e pela famosa peregrinação de fiéis até a cidade de Santiago de Compostela. Esta é uma das caminhadas considerada de pouca dificuldade, mas muito conhecida. Dentre outras caminhadas, podemos citar também a Pacific Crest Trail, que é de muito maior dificuldade. Por que de maior dificuldade? Ela inicia-se no México, tá? Atravessa os Estados Unidos, indo até a fronteira com o Canadá, ou seja, é uma caminhada de 4.260 quilômetros de trilha. Então o pessoal vai andar pra caramba, né? De trilhas fazem desta uma das mais duras e de maior apelo em virtude das paisagens, desafios e da resistência exigida. Enfim, existem caminhadas para todos os aventureiros, né? Desde trilhas simples e curtas que se pode realizar em apenas um dia, até algumas que levam semanas para serem completadas, tá? Esse é um trecho aí. Considere que uma pessoa, percorrendo certo trecho de uma trilha, faça um determinado percurso em linha reta, tá? Então, essa pessoa percorre os 20 segundos iniciais, a velocidade constante de 2 metros por segundo, tá? Então, assim, vamos aqui. Uma questão que é um modelo Enem, né? O Enem, ele faz muito disso. Ele vai trazer um texto para você. Esse texto é para você refletir. Ele está falando o quê? Sobre caminhada no texto, né? E dá um exemplo de lugares que as caminhadas são mais curtas, um exemplo de uma caminhada mais longa. É só para você refletir o conceito de deslocamento. E aí, ele já te dá informações que você tem que destacar, né? Porque provavelmente você vai usar no cálculo. O que ele falou aqui? Ó, os 20 segundos iniciais. Então, tu tem que colocar assim, ó. Ah, o tempo inicial, 20 segundos, né? O deslocamento de tempo ali, ó, 20 segundos. E nesses 20 segundos iniciais, ele andava a que velocidade? 2 metros por segundo. Mas aqui é um detalhe importante, velocidade constante, tá? Então, em 20 segundos, ele andou a velocidade constante de 2 metros por segundo. Ou seja, não foi aí um movimento uniformemente variado, tá? De forma alguma. Se trata aí de um movimento uniforme, tá? Então ele andou em 20 segundos com um movimento uniforme. Vamos lá, dando sequência. Em seguida, ela percorre os próximos 8 segundos com, ó a diferença aqui, ó, com aceleração constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, a distância percorrida pela pessoa em metros nos 28 segundos de caminhada é d. Então, essa é uma questão interessante, tá? Por que é interessante? Porque ela combina dois conteúdos na física. Ela fala de movimento uniforme e ela fala de movimento uniformemente variado, tá? Você só tem que entender cada parte delas. A primeira parte, velocidade constante, e a segunda parte, houve o quê? Uma aceleração. Então vamos lá, no passo a passo. Nos primeiros 20 segundos, o movimento ele é uniforme. Por quê? Porque na questão é dito que a velocidade não mudou, né? Então, nesse caso, vai ser o quê? O meu deslocamento vai ser a velocidade média multiplicada pelo tempo. Então, nesse caso, qual foi a velocidade média? 2 metros por segundo. Por quanto tempo a pessoa andou? 20 segundos. Então, você vai multiplicar 2 vezes 20, vai te dar o quê? 40 metros. Então, na primeira etapa da caminhada, a pessoa andou 40 metros. Nos próximos 8 segundos, deixa eu apagar aqui. Aí. Nos próximos 8 segundos, o movimento é uniformemente variado. Como assim, professor? O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa estava andando com velocidade constante,
nos primeiros 20 segundos. E depois, 8 segundos, ela começou a andar alterando a velocidade, tá? Ela andou com velocidade sendo modificada, ou seja, houve uma aceleração. Nesse caso, é um movimento uniformemente variado. Então, nesse caso aqui, como houve aceleração, eu vou utilizar essa equação aqui, tá? Variação da posição ou deslocamento vai ser a velocidade inicial multiplicada pelo tempo mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá? Então, aqui era a equação do movimento uniforme e aqui é a equação do movimento uniformemente variado. Então, vamos lá, substituindo. O deslocamento vai ser o quê? Velocidade inicial. Qual é a velocidade que ela tinha, né? Nesse início dos 8 segundos? Ela tinha o quê? 2 metros por segundo, tá? Aí qual foi o tempo? Durante quanto tempo aqui ela andou? 8 segundos. Vezes 1/2 de aceleração, 1 metro por segundo ao quadrado. E o tempo, 8 segundos. Agora você pode multiplicar aqui, né? 2 vezes 8 vai te dar 16. Aqui você vai ter 8 ao quadrado. 8 vezes 8 vai te dar o quê? 64, ok? E esse 2 aqui no denominador está multiplicando por 1, ficou o quê? 2 vezes 1 vezes 1, continua 2. Então você vai ter 64 dividido para 2. Naturalmente você não pode somar aqui, né? A sua prioridade é a divisão primeiro. Nesse caso, você vai repetir o 16, vai dividir 64 para 2, que vai te dar o quê? 32. E agora sim você pode somar 16 mais 32, que vai te dar o quê? 48 metros, ok? Esse foi o que ela andou na segunda parte. Então, né, a distância total que ela percorreu vai ser o quê? Os 20 metros que ela havia percorrido, mais 48 da segunda etapa, o que vai te dar, 68 metros, que vai ser letra E, tá? Então essa questão, ela é uma questão de extrema importância, porque ela combina movimento uniforme com movimento uniformemente variado. Então assim, vai da competência. Se você está lendo, falou assim, tantos segundos, 20 segundos, velocidade constante. Quando você vê essa expressão assim, velocidade constante, tu já lembra, movimento uniforme. Então, tu vai ter que utilizar equações do movimento uniforme, que nesse caso, aqui vai ser D, D igual a V vezes T. Vai ser a equação do movimento uniforme. Aí a segunda etapa do movimento, a partir dali, ela começou a ter aceleração, começou a andar mais rápido. Então, tu vai ter que usar a equação do movimento uniformemente variado, tá? E ao final, para você saber a distância total, bastou somar o quanto que ela andou na primeira etapa, mais o quanto que ela andou na segunda parte. Vamos lá, pessoal? Dando sequência, próxima questão, questão 2. Coleta e destinação do lixo urbano. A coleta, a destinação e o tratamento do lixo urbano é de responsabilidade do poder público municipal e, em alguns casos especiais, essa responsabilidade pode ser transferida a terceiros. No entanto, mesmo sendo de responsabilidade do poder público, a coleta de lixo e sua destinação são assuntos do maior interesse de todos os cidadãos, que devem também participar, auxiliar e fiscalizar esse processo. O gráfico da figura descreve o movimento de um caminhão de coleta de lixo em uma rua reta e plana, tá? Durante 15 segundos de trabalho. Portanto, a distância total percorrida nesse intervalo de tempo em metros então está aí uma questão interessante, tá? Vamos analisar essa questão no passo a passo. Vamos lá. Aqui, Esse gráfico, dá uma olhadinha no gráfico. Primeiro que para olhar um gráfico, tu tem que olhar com atenção. Aqui, Na vertical está sendo medida o quê? Está sendo medida o quê na vertical? Velocidade. E na horizontal está sendo medida o quê? Tempo. Entendi, professor. Então é um gráfico que mede o quê? Velocidade e tempo. E aí tu tá vendo que tem uma curva aqui, aqui tá parado, o caminhão tá parado. Aí ficou um tempo parado, de repente subiu aqui, significa que ele acelerou. Aí depois ele foi freando, desacelerou. Parou o caminhão de novo, parou o caminhão. Acelerou o caminhão de novo,
manteve velocidade constante, desacelerou o caminhão de novo, parou o caminhão. Aí ficou um tempinho parado, de novo, ó, sofreu outra aceleração, aumentou a velocidade até um pico e depois desacelerou e parou o caminhão. Então, professor, é verdade, porque o caminhão da coleta de lixo ele não vai ficar andando com velocidade constante, né? Ele dá uma acelerada, aí para, aí fica um tempo parado, ele acelera de novo, dá uma desacelerada, ok? Então o gráfico está refletindo bem isso. Agora, compete você entender que tipo de figura geométrica é essa aqui? É um triângulo? Essa aqui é o quê? É um retângulo? Não, não é um retângulo, é um trapézio, né? E essa aqui é o quê? Outro triângulo? Então, saber a identificação da figura geométrica vai te ajudar a descobrir a área, né, abaixo dessa curva, e essa área vai te dar como informação o deslocamento. Vamos nessa, pessoal? Então vamos lá, analisando, né? Nesse caso, a distância percorrida é encontrada através da área da figura, né, que aparece aqui no gráfico. Então você tem a primeira área, vai ser esse triângulo 1, tá? Você vai ter a segunda área, vai ser o trapézio, e a terceira área que vai ser outro triângulo. A área 1, vamos lá. No caso da área 1, é um triângulo. Se é um triângulo, vai ser o quê? Base do triângulo vezes a altura dividido por 2, tá? Então tem que olhar na figura com calma, né? Tem que olhar na figura com calma. E aqui tu vai contar, ó. Tu vai contar aqui, ó. Um quadradinho, ele foi até aqui, ó. 3, né? Então, ó. 3, a base dele, 3. Aí aqui tu vai olhar com calma aqui, ó. Qual foi a altura dele? A altura dele aqui, ó. Quanto que é a altura dele? 8. Tá 8 aqui, ó. Certo? Então, base dele, base 3. Altura 8, então 3 vezes 8, tá? 3 vezes 8 deu o quê? Deu 24. 24 dividido por 2 deu o quê? 12. Então, a área do primeiro triângulo aqui, primeira figura, 12. Agora, pegando o gancho aqui, já que a gente está falando de triângulo, né? Vamos continuar calculando a área, mas agora do segundo triângulo, que é a área 3. Nesse caso, mesma coisa, base vezes altura dividido por 2. Só que, nesse caso, os valores da área do triângulo vão mudar, né? A base dele é somente 2. Aqui, ó. A base dele é somente 2, tá? A altura dele não é 8 igual aqui, né? Ó, a altura dele vai daqui até aqui em cima, ó. Que valor é esse aqui? Acompanha. Que valor é esse aqui? 12. Então, base 2, altura 12, ó, dividiu por 2. Vai multiplicar 2 por 12, vai dar o quê? 24. Vai dividir por 2, vai te dar o quê? 12. E aí, nossa terceira área, né? A área 1 e 3 possuem formas triangulares, mas a área 2 é um trapézio. Então, nesse caso, a área do trapézio vai ser o quê? Base menor mais base maior, multiplica pela altura e divide por 2, tá? Então vamos nessa. Base menor, dá uma olhadinha aqui, ó. Quantos quadradinhos? 2, né? Base menor, 2. Base maior, quantos quadradinhos aqui, ó? 4, né? Então, 4. A altura dele é isso aqui, ó. Quanto que é a altura dele? 12, né? Então 12 está aqui, ó. E dividiu por 2. Agora o que vai ser feito? Primeiro você vai somar aqui, ó, 2 mais 4 dá quanto? Dá 6, né? Multiplicou pela altura 12, que dá 72, e dividiu por 2, que vai te dar o quê? 36, ok? Então agora, a distância total percorrida é a soma das áreas, tá? Então área 1 mais área 2 mais área 3, que vai te dar 12 do primeiro, mais 36, mais 12. Vamos obter 60 metros, ó. Letra C. Opa, vamos voltar aqui. Letra C. Questão 3. Um paraquedista de 80 kg em queda livre leva 3 minutos após a abertura, né, o início da contagem do tempo do paraquedas, para atingir o solo a uma altura de 1.700 metros. O gráfico a seguir representa a velocidade do paraquedista nos primeiros 2 minutos da abertura do paraquedas. Qual a aceleração média, né, sofrida durante o tempo de queda? Nesse caso, o tempo vai ser de 0 até 180 segundos. Então, ele quer uma aceleração média. Então, aqui, ó. Percebemos pelo gráfico que a velocidade deixa de variar
a partir de 100 segundos, onde então se mantém constante. Ele quer dizer o seguinte, que a velocidade começa aqui, né? E ela vai decrescendo, e quando chega aqui perto de 100, ela mantém constante. Ok? Então, vou utilizar a equação horária da velocidade. A minha velocidade final, ó, estabilizou em quanto? Em 5, né? Velocidade final, 5. Velocidade inicial, ó, entre 40 e 50 está quem? 45. Então, velocidade inicial, 45. E o tempo vai ser o quê? Ele foi de 0 até 180, o tempo, 180. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, 45 passa para o lado esquerdo, ficou 5 menos 45, igual a vezes 180. 5 menos 45 vai te dar o quê? Menos 40. Tá? Aí, igual a 180 vezes A. O 180 está multiplicando, passou dividindo, e eu vou obter menos 0,22 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, houve uma desaceleração. Vamos lá, pessoal. Se liga no Enem, questão Enem. Questão 4. Um ambicioso projeto de transportes foi anunciado no ano de 2013 pelo empresário Elon Musk. O projeto se chama Hyperloop e consiste na construção de tubos que conectam lugares distantes e cujo diâmetro permite comportar um módulo com uma pessoa deitada, no caso o passageiro. Por um método de propulsão adequado, que não vem ao caso, o inventor estima que uma pessoa viajando pela tubulação pode atingir até 1.200 km por hora. Supondo que o sistema faça o passageiro atingir essa velocidade partindo do repouso em 20 segundos, no modo movimento retilíneo uniformemente variado, qual é a aceleração submetida ao passageiro? Então, vamos lá. A equação da velocidade da aceleração está aqui, variação da velocidade pelo tempo. Devemos transformar, né, a velocidade que está em km por hora para metros por segundo, como? Dividindo por 3,6. E agora eu vou pegar essa variação de velocidade, né, 333,3, pelo tempo, que foi 20, obtendo uma aceleração média de 16,66, o que vai nos dar aproximadamente 16,7, né? Letra B, 16,7 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje, tudo bem? Eu espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!